Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para escutar uma palavra que se encontra em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. Servir no Espírito e não confiar na carne. Paulo ele começa essa carta em Filipenses dizendo: quanto ao mais, meus irmãos. Paulo considerava todos seus irmãos. Ele tinha um apreço, ele tinha um carinho, ele tinha um amor por cada irmão em cada igreja. E ele diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Nossa alegria tem que estar sempre no Senhor. E ele continua dizendo aqui, é como se ele estivesse abrindo ali o seu currículo. Escrevo-vos as mesmas coisas e não é incômodo para mim. Ele escrevia, né, várias vezes, talvez uma, duas, três, ele orientava as igrejas, né? Mas para ele isso não era incômodo, não era cansativo, não era algo que viesse o desgastar, porque ele amava os irmãos e queria que os irmãos viessem servir ao Senhor, seguir, na verdade, a linha que ele estava passando. Paulo ele tinha realmente um viver para Cristo, tanto que ele fala em Gálatas, né? Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que vivo pela fé no Filho de Deus. Ele então tinha um viver que expressava 100% a Cristo. Então ele não se incomodava em levar os irmãos em escrever ou falar várias vezes as mesmas coisas para que os irmãos viessem ter um viver na cruz, para que os irmãos viessem ter um viver de ressurreição, para que os irmãos viessem desfrutar da presença do Senhor. E ele diz: não é incômodo para mim, mas para vós é uma segurança. Ele escrevia para que a igreja, para que os irmãos viessem ter uma segurança, viessem ter certeza daquilo que eles estavam vivendo, daquilo que eles estavam experimentando. A vontade do nosso Senhor é que nós venhamos comer do pão da vida, beber do rio da água da vida, para que nós venhamos ter uma vida plena com Cristo. Então ele fala isso. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a mutilação, porque nós somos a circuncisão, nós que servimos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. Paulo estava dizendo que ele confiava em Cristo Jesus, que ele servia no Espírito, ele tinha uma vida de quê? Uma vida de experiência. O tempo todo, Paulo buscava ter experiência com Cristo. E ele queria que os irmãos também viessem viver uma vida que viesse trazer experiência de Cristo para eles, para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem amadurecer, não é verdade? E ele fala que ele não se gloriava em outras coisas, ele não se gloriava na carne, não se gloriava naquilo que ele tinha, mas ele se gloriava em Cristo Jesus. E não confiemos na carne, nós não devemos confiar na carne, nós devemos confiar simplesmente naquilo que é fruto do Espírito, porque nós sabemos que a carne e o Espírito milita, guerreia um contra o outro.
Uma hora nós queremos estar vivendo em Cristo, mas outra hora nós estamos vivendo na carne. Paulo fala: nós não podemos ser aperfeiçoados no espírito e terminar na carne. A carne produz morte, mas o espírito produz vida para cada um de nós. Então ele começa falando ali começa falando no versículo 4, né, do currículo dele. Embora eu possa confiar também, olha só, embora eu também possa confiar também na carne. Se qualquer outro pensar que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele está dizendo, se qualquer outro irmão possa confiar na carne, eu ainda mais. Por que ele fala isso? Não é verdade? Circuncidado, aí ele começa o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu nascido de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele então ali abre todo o seu currículo para os irmãos entender que ele tinha tido tudo isso, ele teve esse currículo, um currículo talvez invejável, um currículo a qual muitas pessoas queriam ter. Mas aí ele continua no versículo 7, mas as coisas que para mim era ganho, ele achava que essas coisas para ele era ganho. Passei a considerar perda por causa de Cristo. Tudo que nós temos, tudo que nós confiamos, ao aceitar a Jesus, nós devemos fazer o quê? Considerar como perda. Nada disso edifica a igreja. A igreja só é edificada com a própria vida de Cristo. Só Cristo pode edificar a igreja, porque Ele é o cabeça de todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas, Ele tem a primazia, Ele é o centro, Ele é a vida, Ele é tudo que nós necessitamos. Então, Paulo fala que ele, por causa de Jesus Cristo, ele então considerou tudo perda por causa de Cristo. E mais ainda, também considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por causa de quem sofri perda de todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Então, não é que o que ele tinha era pouca coisa. Ele tinha muita coisa, ele tinha uma bagagem incrível, ele tinha uma bagagem invejável, mas ele considerou tudo isso perda, né? Perda para ganhar Cristo, para desfrutar da presença de Cristo. Muitas das vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisas que nós consideramos algo valioso para nossas vidas. Mas quando nós conhecemos Cristo, nós começamos a entender e a perceber que Cristo é maior de todas as coisas que nós já experimentamos. Então, Paulo fala que ele experimentou Cristo. Após experimentar Cristo, ele então larga tudo que ele tinha, deixa tudo para trás, para o quê? Para prosseguir, para ganhar Cristo, experimentar Cristo e servir a Cristo. Então Paulo ele é alguém que realmente em seu ministério ele se entregou, ele se deu, ele viveu para Cristo, ele experimentou a cruz de Cristo, ele experimentou a ressurreição de Cristo, ele viveu uma vida plena para Cristo. Hoje o que Deus quer de cada um de nós, de cada servo, de cada irmão, é que nós venhamos largar todas as coisas que nós temos
para experimentar Cristo. Quando eu digo largar tudo que nós temos, não estou querendo dizer que você deve largar seu emprego, não estou querendo dizer que você deve largar sua faculdade. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que deixar tudo para trás que te impede de desfrutar a vida de ressurreição do nosso Senhor. Não é verdade? Ele fala, e ser achado nele. Nós precisamos o tempo todo ser achado em Cristo. O que é ser achado em Cristo? É ter Cristo vivendo em você. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que vivo, vivo pela fé do Filho de Deus. Então, Paulo, ele largou tudo para viver por Cristo. Não tenho minha própria justiça. Quando nós experimentamos Cristo, nós não temos a nossa própria justiça. A justiça que prevalece é a justiça do nosso Senhor, que procede da lei, mas aqui mediante a fé em Cristo, que procede da lei, mas aqui é mediante a fé de Cristo, não é a justiça nossa, não é justiça humana, mas é a justiça que procede do nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa é a justiça que Paulo está se referindo aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 9. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, é necessário nós abandonarmos tudo aquilo que temos ou vivemos, considerar como perda para desfrutar a presença do Senhor, para ter comunhão, na verdade, dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Então, para ver se algum modo alcanço, entendeu? Para conformar da sua morte, para ver se algum modo, para ver se de algum modo alcança a ressurreição extraordinária dentre os mortos. O que Paulo está querendo dizer para nós? Você pode ser uma pessoa muito influente, uma pessoa, um doutor, um médico, um advogado, um faxineiro, um pedreiro, mas se você quiser usar o teu talento que foi adquirido durante todo o seu viver humano aqui nesta terra, ele tem que passar pela morte e ressurreição. Se ele não passar pela morte e ressurreição, o que você tem não tem como ser usado na igreja. A igreja não é uma empresa. A igreja é um organismo vivo, aonde nós, quando chegamos ou quando somos infundidos nela, somos batizados para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que somos batizados para dentro do corpo de Cristo. Quando nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo, é necessário levarmos tudo que temos para que o Senhor leve a cruz e ao ser aprovado, venha ressuscitar. Aí sim nós podemos ser usados na igreja, podemos ser usados no corpo de Cristo. Então, muitas das vezes as pessoas chegam na igreja com uma bagagem, não é verdade? Querem estar ali numa posição elevada, mas não é assim. A igreja, ela não vê o teu diploma, ela vê o quanto você ganhou de Cristo, quanto de Cristo foi gerado em você, e quanto de Cristo foi acrescentado em sua vida. Quando Cristo é acrescentado em nossa vida, nós usamos aquilo que Ele nos deu para edificação do corpo de Cristo. Então, queridos, Paulo ele tinha um currículo enorme. Talvez você também tenha um currículo enorme, não é verdade? Um currículo onde você possa se gabar,
mas você precisa pegar esse currículo, pegar o que você é, levar a cruz, deixar passar pela cruz, morrer e ressuscitar para que você venha a ser usado pelo Senhor na igreja. Esta palavra que eu queria deixar para que vocês venham meditar. Não servir na igreja na carne, porque quando nós servimos na carne, nós infundimos muitas coisas na igreja que não é do Espírito. Mas quando nós servimos no Espírito, aí sim o Senhor aceita o nosso serviço, aceita a nossa oferta. A nossa oferta precisa passar pelo holocausto, ela precisa ser queimada, ela precisa subir, entendeu? A fumaça precisa subir a fumaça e ela deve ser o quê? Agradáveis à narina de Deus. Se o Senhor se agradar, você vai ser usado no corpo de Cristo, mas você precisa primeiro deixar tudo que você ganhou, toda a sua bagagem, para quê? Para que você venha servir ao Senhor e ganhar toda a experiência que Ele tem para você. Desfrutar dos seus atributos, desfrutar das suas virtudes, desfrutar daquilo que Ele tem para te oferecer. Porque a única coisa, o único sacrifício que o Senhor aceita é Cristo. Se você tiver totalmente permeado, cheio de Cristo, você vai realmente ser aprovado por Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Não se esqueça de dar um like no nosso canal, se inscreve no nosso canal, desfrute, divulgue, que o Senhor possa te abençoar e que essa palavra possa te dar uma direção. Amém? Louvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo.